E um momento tão emocionante que marca, faltando 4 minutos, na verdade, para o próximo minuto de silêncio. Às 10h37 aqui no Brasil, 9h37 nos Estados Unidos, foi a hora que o avião atingiu o Pentágono, o símbolo da defesa, da segurança nos Estados Unidos, onde oficialmente se declarava guerra ao país. Sobre isso, nós conversamos agora com Rubens Barbosa. Ele é ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. E era o nosso embaixador nos Estados Unidos exatamente no 11 de setembro de 2001. Embaixador, muito obrigado pela sua participação aqui na CNN Brasil. Quais são as suas lembranças mais marcantes daquele dia, embaixador? Bom dia a todos. Olha, realmente foi um dia muito especial. Nós estamos aí vendo as solenidades em frente ao Pentágono. Depois eu falo das 9 horas, mas nesse momento eu me lembro que eu tinha um almoço justamente ao meio-dia no Pentágono. Há uma semana antes havia sido feito um contato pelo subsecretário americano me convidando para almoçar com ele no Pentágono. E 9 horas, 9 e pouco, houve esse choque. 9h37. 9h37, o almoço era meio-dia. Então, eu, preocupado, né, com ele, com esse amigo meu, subsecretário, no dia seguinte eu liguei para ele para ver se estava tudo bem e tal. E ele me convidou e eu estive visitando o Pentágono, dentro do Pentágono, no dia seguinte do ataque, né? Quer dizer, 2 dias depois do ataque, eu visitei todo o interior do Pentágono e almocei com ele lá num bar, porque o Pentágono, como nós sabemos, ele foi atingido numa ala apenas, né? E ele, inclusive, me disse que eu tinha muita sorte, porque se tivesse havido uma mudança que eles estavam esperando, ele ia mudar de ala, a sua sala ia ficar exatamente nessa parte em que o avião se chocou. Então, eu disse, olha, você não sabe a sorte que você teve, porque se eu tivesse mudado, nós estaríamos conversando exatamente no lugar onde o avião se chocou. Então, tem lembranças muito vivas desse momento. Também, no início da manhã, às 9 horas, quando eu soube, um colega meu me chamou para avisar que um avião tinha se chocado. Eu abri a televisão no momento em que o segundo avião estava se chocando, e aí foi uma correria, muitos boatos lá em Washington, de bombas na avenida onde ficam as embaixadas, no Departamento de Estado. E logo em seguida eu comecei a ver as fumaças da minha sala, vi as fumaças saindo do Pentágono. Embaixador. Então foi um dia muito marcante, né, durante todo o dia. Embaixador, o senhor me ouve? Sim. Embaixador, é a Carla Vilhena. A gente vai interromper só para agora mais um minuto de silêncio. A gente continua conversando com o senhor logo em seguida do minuto de silêncio, porque às 9h37, hora local, 10h37 do Brasil, o terceiro avião se chocou com o Pentágono. Então vamos acompanhar. A gente está vendo ali a expectativa do terceiro minuto de silêncio do dia nessa homenagem dos 20 anos dos atentados do 11 de setembro. Em seguida, a gente retoma a nossa entrevista com o embaixador Rubens Barbosa. Oh God, help us find hope and forgiveness in ourselves and in this world which we live. Esse novo minuto de silêncio, quando o voo 77 da American Airlines, com 64 pessoas a bordo, se chocou com o Pentágono, matando 120 pessoas dentro do prédio militar dos Estados Unidos. Eu agora convido a todos que se levantem e vamos marcar esse minuto de silêncio.
toque militar em homenagem, então, aos falecidos do Pentágono, bastante emocionante nesse momento em que os militares tocam em homenagens às vítimas do Pentágono. Esse voo que vitimou apenas no Pentágono 55 militares de uma vez só. A gente vai retomar a nossa conversa com Rubens Barbosa, o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, e era o embaixador brasileiro nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Mil desculpas, embaixador, por a gente ter interrompido a nossa conversa, mas a gente precisava falar agora sobre esse minuto de silêncio. Mas eu gostaria que o senhor retomasse, por favor, as suas lembranças daquele dia. O senhor disse que estava, inclusive, em Washington naquele momento. Eu estava lá em Washington e eu estava me referindo no começo, nós estamos diante do Pentágono, tinha um almoço no Pentágono ao meio-dia com o subsecretário lá. E no dia seguinte eu falei com ele e ele me levou e eu visitei o Pentágono por dentro e por fora. Demos uma volta no Pentágono e eu pude ver a destruição e a maneira como o avião tinha se chocado. Ele se chocou muito embaixo, eu estava voando muito baixo, por isso não destruiu a parte de cima. E o subsecretário me disse que se ele tivesse sido transferido de uma ala para outra, estava havendo uma série de mudanças lá no Pentágono, ele estaria justamente nessa ala em que o avião se chocou. Mas durante a manhã toda, nós tivemos muita preocupação, porque havia muitos boatos, né, de atentados no Departamento de Estado, bombas na avenida onde ficam as embaixadas. E eu tentei falar com o presidente Fernando Henrique, não para dar notícia, porque ele devia estar vendo isso pela televisão, como todo mundo via ao mesmo tempo, mas para dar o quadro geral para ele do sentimento que eu estava começando a ouvir e a conversar com as pessoas. Os embaixadores de outros países queriam fechar as embaixadas, sair. Nós resolvemos, a Embaixada do Brasil resolveu ficar e aguardar os acontecimentos em contato com as autoridades no Brasil. Porque eu imagino um momento de dúvida e de terror que havia naquele momento, sem entender o que estava acontecendo. Aviões se chocando em Nova York, aviões se chocando em Washington. A gente continua conversando com o embaixador Rubens Barbosa, mas na sua tela você está vendo Mark Milley. Ele é chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, proferindo suas palavras neste momento, lá nessa cerimônia no Pentágono, pelos 20 anos do 11 de setembro. E é isso que eu queria perguntar para o senhor, embaixador, como uma pessoa experiente nessas relações internacionais que o senhor é. Qual foi a principal mudança que o senhor percebeu no foco, na maneira que os Estados Unidos passaram a lidar com os outros países e a tentar entender o que tinha acontecido e na reação americana aos atentados? Olha, para você entender a reação americana, né, com os ataques ao Afeganistão, ao Iraque, você precisa entender o que estava acontecendo lá. Eu já estava lá há 2, 3 anos e pude acompanhar isso. Os Estados Unidos estavam numa grande afluência, vinha crescendo a 3,5%, 4% há vários anos. Havia uma euforia muito grande. Era o que eles chamavam o século americano, né? Tinha caído o Muro de Berlim, tinha acabado a Guerra Fria. Os Estados Unidos era a única superpotência incontrastada e incontrastável, estava moldando a nova ordem internacional. Enfim, era a polícia do mundo, né? Via tudo o que estava acontecendo. E, de repente, no meio dessa euforia toda, dessa grande presença americana no mundo, eles sofrem esse ataque às Torres Gêmeas em Nova York e o Pentágono em Washington. Isso afetou a psique, né? Afetou a cabeça de toda a sociedade americana, que se sentiu, perdeu o mito se sentiu vulnerável, perdeu o mito da invencibilidade. Isso afetou o país inteiro, né? E a reação do presidente Bush, que tinha sido eleito poucos meses antes, foi muito forte, de guerra ao terror. A estratégia americana, a reação americana foi uma série de ações visando ao combate ao terror, a caçar o Bin Laden, destruir o Talibã, acabar com o Al-Qaeda
e o Bin Laden ser caçado vivo ou morto. E essa foi a reação imediata do governo americano, que conseguiu unir todo o governo, toda a sociedade americana. Os Estados Unidos já começavam a estar divididos, como estão hoje. Hoje chegou a exacerbação da divisão, né, entre a sociedade, entre todos os setores da sociedade americana. Lá começou, porque a divisão começou com a guerra do Vietnã, quando a população ficou contra, não queria mais guerra, mas a guerra continuou. Os Estados Unidos também saíram de uma maneira atabalhoada lá do Vietnã, como aconteceu agora em Cabul. Então, a reação da sociedade americana foi de revolta, né, de frustração pela constatação que o país mais poderoso do mundo não era invencível e que eles tinham que dar o troco, tinham que se vingar dos mortos e caçar os terroristas. Essa teoria prevaleceu durante os últimos 20 anos e agora se encerrou com a saída do Afeganistão. Embaixador, o resultado prático dessa longa guerra, da mais longa guerra que os Estados Unidos empreenderam, que foi a guerra do Afeganistão, o resultado prático dessa guerra, na sua avaliação, foi trazer mais segurança ao mundo ou foi um fracasso, como o senhor vinha avaliando e como muitos americanos se questionam, no sentido de acabar com células terroristas? Hoje os Estados Unidos enfrentam outros problemas além desse que não foi resolvido também, de segurança interna. Como o senhor vê o momento de hoje com relação ao terrorismo? Olha, como eu disse, a sociedade americana está muito dividida. O que ocorreu nesses últimos 20 anos é que os americanos, em relação à sua pergunta, em relação ao Afeganistão, os Estados Unidos ficaram sem foco. O foco inicial deles era o combate ao terrorismo, War on Terror, caçar o Bin Laden, matar o Bin Laden, destruir a Al-Qaeda e destruir o Talibã. E essa era a filosofia da guerra americana. Acontece que, aos poucos, eles foram perdendo esse foco. E aí começou a vigorar a política que o Bush traçou para dar uma justificativa política, filosófica à guerra. E essa justificativa tem dois fatores. A reconstrução nacional, né, o National Building, e a mudança de regime, o regime change. Então, todas as ações militares americanas para combater o terrorismo, que começou no Afeganistão, foi para o Iraque, depois para a Síria, está baseado nessas duas premissas. A mudança de regime, a substituição do governo que estava no lugar e a reconstrução nacional. Isso não foi possível e foi o grande fracasso americano, porque os americanos quiseram impor os seus valores, os seus interesses, né? A democracia, a livre empresa, e que não foi possível porque eles não entenderam o que estava acontecendo nesses países e nem como a sociedade no Afeganistão, na Síria, no Iraque estava organizada. Embaixador Rubens Barbosa, traçando um paralelo perfeito, um roteiro perfeito de tudo que aconteceu nesses 20 anos. Agradecemos muito a presença do senhor Rubens Barbosa, que foi nosso embaixador, era nosso embaixador nos Estados Unidos exatamente em 2001. Muito obrigado e bom dia para o senhor.